Conteúdo Justificando. Olá a todas e todos, bem-vindas, bem-vindos, podcast Justificando na área, fala André Zanardo, diretor de redação do Justificando. Estamos começando aí mais um programa, hoje para analisar os avanços e retrocessos nos direitos das mulheres. Para isso já chega aí Mabô, já vai falando aí, o tema é seu. Fala André, o tema de hoje veio de uma sugestão da Mag, nossa querida colunista. Ela tinha mencionado que a gente precisava comentar, e analisar a vitória no Supremo em relação à tese de legítima defesa da honra, que foi considerada inconstitucional, só que aí em seguida a gente estava conversando, sobre o contexto, e a gente viu que também estava tramitando um projeto de lei no Senado criminalizando o aborto de gravidez fruto de estupro. Então a gente percebeu que na medida que algumas coisas estavam avançando na pauta de gênero, outras estavam retrocedendo, então a gente decidiu fazer um bem bolado sobre esses acontecimentos. É isso aí, então, avanços e retrocesso, pauta, direitos das mulheres, temas importantíssimos, e para isso a gente conta com a Margarete Pedroso, procuradora do Estado, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, parceiraça nossa do Just, aqui nossa colunista, e hoje quem trouxe o tema aqui na mesa. Valeu demais, Meg, como é que você tá? Olá, André, Mabô, Renan. Bom, um salve aí, para nossas queridas convidadas, a Ganza, Marina Ganzaroli, grande amiga, e outra grande amiga, Silvinha Chaquian, duas mulheres que eu admiro demais aqui. Bom, estamos indo, sobrevivendo, André? Não sei em quantas nós estaremos quando os nossos ouvintes estiverem aqui ouvindo nosso episódio, mas ontem nós batemos as 4.000 mortes por Covid no Brasil, então falar de avanços e retrocessos hoje antes de mais nada falar de retrocessos, então uma tristeza, meus sentimentos às famílias, a todos que perderam os entes queridos, a minha solidariedade a quem está doente, e vamos tocando, como diz nosso colega Márcio Sotelo, o maior ato revolucionário hoje é sobreviver bem psiquicamente e fisicamente, e vamos sobreviver e vamos mostrar que a gente ainda pode lutar, Bom, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito bom, Meg. A Mag já falou aí o nome das nossas convidadas, mas a gente quer expor o currículo dessas mulheres maravilhosas. Ela citou aí a Marina Ganzaroli, que é advogada e cofundadora do Defende, que é a rede feminista de juristas, doutoranda e mestre em Sociologia Jurídica pela USP. A Má também é pesquisadora do SEBRAP, assessora especial para questões LGBT da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas. Ganza, seja muito bem-vinda. A gente estava querendo te trazer já para esse podcast há um tempão. Estamos muito felizes de te receber. Obrigada, Mabô. Boa noite, boa tarde, bom dia. Olá a todos e todas e todes. Tudo bom, André? Tudo bom, Margarete? Também olá, Silvinha, querida. Só aqui entre amigos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bom. Valeu demais, viu, Ganza? E para fechar, temos aqui a Silvia Chaquian, que ela é promotora de justiça, secretária executiva da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, isso no Ministério Público de São Paulo. E ela também é mestre em Direito Penal pela de São Paulo e professora da Escola Superior do Ministério Público também daqui da capital. E seja muito bem-vinda, Silvia. Muito obrigada pelo convite, Mabô, André, Renan, queridíssima Margarete, minha parceira de longa data Ganza, Marina Ganzaroli. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. São muitos acontecimentos recentes, muito bacana termos esse espaço de diálogo. Muito, muito obrigada. É isso aí, mesa posta, roda a vinheta. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal firmou aí no dia 12 de março o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana. E isso também para trazer a proteção à vida e à igualdade de gênero. É uma tese que muito criticada, por óbvio, mas eu gostaria de trocar uma ideia, pedir primeiro para a Marina se ela pode explicar um pouco o que era essa tese
tese de legítima defesa da honra? Onde e como surgiu essa aberração jurídica aí? Bom, vamos lá. Essa tese, né, esse argumento de legítima defesa da honra, ele não começa agora, né? Ele remonta a essa ideia romântica, medieval, na verdade, de que existe uma honra do homem a ser defendida, né, a ideia do duelo, de duelar em defesa de proteção, né, ou para proteger a honra deste homem ou a honra desta família. Normalmente, o que mancha essa honra, né, nesse arquétipo, né, clássico aí, do duelo, é precisamente uma traição cometida por uma mulher. Então, esse argumento, ele, apesar de parecer, né, essa ideia do duelo, né, do príncipe, da princesa, da Idade Média, parece distante, mas, na verdade, essa ideia permeia o nosso imaginário até hoje e, infelizmente, também o nosso judiciário e a narrativa dos argumentos de defesa, dos argumentos de acusação. Na década de 70, um caso de feminicídio, que à época não tinha esse reconhecimento, né, enquanto feminicídio, um homicídio de mulher, por ser mulher, por um ex-companheiro, num contexto de abuso e de violência doméstica, mas a lei do feminicídio só vem em 2015. Mas se tratava precisamente de um tribunal de júri, de um empresário famoso, o Doca Street, e ele assassinou a sua companheira, a Ângela Diniz, a Leila Diniz, inclusive história que recentemente até ganhou, né, novamente a esfera pública com o podcast Praia dos Ossos. Esse é um caso que eu estudo no meu mestrado, estudei na minha dissertação de mestrado, e ele é um caso emblemático na defesa e no reconhecimento dos direitos humanos das mulheres no Brasil, precisamente porque ele é um dos primeiros casos em que o movimento feminista, o movimento de mulheres organizado, que já tinha um foco bastante importante, né, no enfrentamento da violência doméstica, da violência intrafamiliar contra a mulher, consegue pela primeira vez ganhar a grande mídia, ganhar a imprensa, ganhar a opinião popular, ganhar o debate na esfera pública a favor da vítima, que não está mais ali para contar a sua história. E neste tribunal de júri, então, precisamente fazendo-se um deslocamento, né, da construção da narrativa para a vítima, ao invés do réu, e colocando, portanto, aquela que não está mais ali para contar a sua história, porque foi assassinada, no banco dos réus, e aí passando a questionar o seu comportamento, as suas atitudes, o seu passado, a sua vida sexual, todas as suas, né, fazendo um julgamento de valores morais e éticos sobre os comportamentos da vítima e não uma análise sobre os fatos cometidos pelo agressor, que é quem está em julgamento e não aquela que foi assassinada, né, a vítima neste tribunal de júri. E o Doca Street foi absolvido, e pela primeira vez o movimento feminista consegue essa visibilidade. Leila Diniz era muito querida, né, uma modelo muito bonita, muito reconhecida, né, e aquilo revoltou a população. Inclusive esse tribunal de júri foi anulado precisamente por causa dessa movimentação popular, da opinião popular, que ficou absolutamente a favor de Leila Diniz, apesar de, no tribunal de júri, a história ter se invertido e ela ter passado ao banco dos réus. E aí, mais recentemente, você veja que eu estudei isso no meu mestrado, aí, uns 5 anos atrás, esse é um caso da década de 70, né, e ainda hoje, essa ideia, obviamente, o argumento, a tese da legítima defesa da honra, ela caiu em desuso, mas ainda assim ela continua permeando, né, o imaginário das pessoas e também os argumentos de defesa. A gente viu ali na audiência do caso do André Aranha, né, acusado de estupro pela Marie Ferrer, o quanto numa audiência, né, do crime de estupro se inverte a narrativa e se passa, então, a questionar o comportamento sexual da vítima, ao invés de perguntar sobre os fatos. Então, graças ao trabalho aí desse aliado querido, meu querido amigo, parceiro de comissão da diversidade sexual e de gênero também, da OAB São Paulo, da qual eu estou presidenta, onde sou a conselheira titular, uma das mais jovens aí entre os 200 conselheiros do Estado, única lésbica, única e primeira lésbica, Dr. Pauliotti, querido companheiro de comissão da diversidade sexual, tivemos algumas discussões sobre isso, ali à época da audiência da Marie Ferrer, estávamos ambos revoltados, né, com o quanto esse tipo de argumento continua existindo, no caso não era um tribunal de júri, mas o quanto isso desloca-se, né, para a culpabilidade, para a revitimização da mulher e não do agressor.
e aí o Pauliotti então teve essa ideia brilhante, né, de entrar com uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, pedindo que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse especificamente sobre o uso da tese de legítima defesa da honra em tribunais de júri de feminicídio. E tivemos sucesso, né, na decisão liminar, e também decisão liminar essa confirmada pelo plenário com unanimidade no mês da mulher, o que também é muito simbólico, passando então a considerar inconstitucional o uso, né, qualquer tipo de menção à legítima defesa da honra nos argumentos de defesa, inclusive nas peças de defesa para tribunais de júri do feminicídio. Não pode, portanto, este advogado, este representante deste agressor, argumentar no júri que este homem matou a mulher por amor, que esse foi um crime passional, que ela mereceu morrer porque ela era péssima mãe, porque ela era péssima esposa, porque ela era uma vagabunda, uma mulher da vida, não importa qual justificativa, desde que não se use este tipo de argumentação, de acordo aí com o novo entendimento do STF, a ação de autoria do querido Pauliotti, que eu tenho muito orgulho de coassinar. Bom, só aproveitando aqui, Mabô, lembrando que sobre o episódio do DOCA, a gente tem aqui um especial Praia dos Ossos, que a gente trouxe aqui o pessoal do podcast do Praia dos Ossos, é o nosso episódio 81. A gente falou extensamente sobre tudo isso que a Marina comentou agora. Não, e eu acho que é legal você lembrar isso, André, porque a gente ficou, acho que todo mundo que ouviu Praia dos Ossos e depois a gente fez o especial com as meninas que produziram esse material incrível, dá uma sensação de, meu Deus, não acredito que isso ainda existe, né? E aí agora a gente voltar num programa alguns meses depois, né? Acho que a gente gravou lá por dezembro, e saber que finalmente a legislação brasileira está acompanhando os tempos é um certo alívio. Então, mas Ganza, só para eu entender, a defesa da honra não era mais utilizada, tipo, era raro hoje em dia um advogado utilizar isso na defesa ela caiu, ela com certeza já tinha caído em desuso, mas ao mesmo tempo a ideia, e não totalmente, porque o que acontece? Óbvio, né, isso, óbvio, né, como conselheira da OAB, como advogada, o advogado ele tem um exercício, né, ele tem uma prerrogativa constitucional do exercício de defesa, de atuação, e o tribunal de júri, ele é um dos em que mais existe liberdade, né, para essa atuação, né, o tribunal do júri, ele realmente é considerado um espaço em que essa prerrogativa do advogado, da advogada, é bastante sólida e consolidada, né, basicamente você pode dizer o que você quiser num tribunal do júri, mas aí, né, aquele sopesamento, inclusive do jornalismo, né, até onde vai o limite do exercício da prerrogativa constitucional da profissão, até onde vai a liberdade de expressão e até onde a gente está cometendo um outro ilícito, né, até onde a gente está, né, eu posso no tribunal do júri, quando eu estou construindo o meu argumento de defesa ou de acusação, ser racista, eu posso ser homofóbico ou lesbofóbico, eu posso acabar com a honra e com a imagem e com a moral e com a história de uma mulher que não está mais lá para se defender desses argumentos, quando na verdade o que está sendo julgado ali são fatos que não foram cometidos por ela, né? Então nada no comportamento dela pode justificar o fato de que ela foi assassinada pelo seu ex-companheiro, pelo seu ex-marido, pelo seu companheiro. Então é um pouco essa ideia de que, apesar dela ter caído em desuso, ela ainda era sim usada, né? E não às vezes, muitas vezes, né? Às vezes sim também, mas nem sempre ipsis literis, né? Usando o termo legítima defesa da honra, mas falando sim em honra, falando, né? Aquela frase do você me deixa louca, né? Você que me deixou assim, o seu comportamento me fez pegar aqui esse machado e dar na sua cabeça. Isso não faz o menor sentido, né? Então, quando um advogado de defesa chega nesse tribunal do júri, e porque ele pode falar o que ele bem entender no tribunal do júri, ele acaba com a vida dessa mulher, ele fala dos parceiros sexuais dela, ele fala quando ela perdeu a virgindade, isso eu tô dando exemplos reais, tá? Ele faz um escrutínio da vida sexual, amorosa, afetiva, familiar, pessoal dessa mulher, e se permite isso, né? Ou então, se o juiz, né, mais atinado, ou juíza não permite, os jurados já ouviram, né? O dano já está feito, o estrago já foi feito. A gente não pode esquecer que os jurados, assim como o juiz, assim como a promotora, o advogado de defesa, estamos todos nessa sociedade, que é uma sociedade desigual entre homens e mulheres, uma sociedade patriarcal, machista,
machista, racista, LGBTfóbica. Então, quando o advogado de defesa joga essas ideias no júri, elas colam. Elas colam precisamente porque elas têm lastro na realidade. Ô, Margarete, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Complementar a fala da Ganza? Bom, primeiro que o André lembrou bem, né, que a gente no episódio 81 lá atrás, a gente já falou sobre isso, e principalmente porque havia tido meses antes, né, um julgamento por uma das turmas do Supremo de um caso de Minas Gerais, em que justamente o advogado, em 2020, ele tinha alegado, né, no júri em 2019, mas que tinha parado no Supremo em 2020, a tese de legítima defesa da honra, e ele tinha conseguido uma absolvição. É bem importante a gente, acho que, destacar aqui que, embora a soberania dos vereditos seja uma garantia constitucional assegurada lá, né, no artigo 5º, a dignidade da pessoa humana também é uma garantia constitucional. E lembrando que a gente já até falou em outros episódios aqui, a advocacia, assim como outras funções, né, do mundo jurídico, ela deve respeito a todos os princípios constitucionais. E a soberania dos vereditos, sem dúvida, é uma garantia muito importante, mas a dignidade humana também. Então, até que ponto, né, para se exercer o direito de ampla defesa e para se garantir a soberania dos vereditos, é necessário atingir a honra de uma mulher. Não há outros meios para prover essa defesa, e eu acho que foi bem isso que o Supremo bateu muito forte, né? A dignidade humana também é uma garantia constitucional e está no mesmo pé de igualdade do que outras garantias e deve ser respeitada, principalmente a garantia da dignidade daquela mulher que já está morta e que não pode estar lá mais para se defender. Então, eu acho que está muito na hora da gente parar como advocacia e discutir um pouco quais os limites éticos do exercício da função e do exercício da advocacia, porque tem que ter, a defesa não tem limite, mas a função do advogado, ela tem limites éticos, sim, e principalmente limites estabelecidos pela própria Constituição Federal. Queria já aproveitar, emendando aí sobre limites éticos, a função do judiciário, dessas pessoas estarem preparadas para receber esse tipo de caso. Eu queria escutar da Silvia, que trabalha aí numa promotoria específica para direitos das mulheres. E qual que é a sua experiência, Silvia? A partir do momento em que você foi para uma vara específica para esse tipo de caso, foi bom para o Ministério Público? Como é visto isso na sociedade? Você viu benefícios? E eu queria já estender, depois que a Silvia falar, estender essa pergunta também para a Marina, porque recentemente a gente viu aí a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero do OAB pedindo para o CNJ a criação de uma vara específica para julgar crime de gênero e contra a população LGBTQI+. Então, queria escutar de vocês. Primeiro, Silvia, por favor. Perfeito, André. Só antes de falar sobre essa questão da especialização tão relevante, eu queria só pegar um gancho nessa fala da Margarete, que eu acho fundamental deixar claro essa questão da soberania do veredito do júri, né? Como é importante, para além da questão da tese da legítima defesa da honra e da premissa do feminicídio, que por si só já deveria afastar qualquer possibilidade de invocação dessa natureza, mas é preciso também pensar não só nos limites da defesa, mas também na questão do poder, entre aspas, absoluto dos jurados, né? Então, entender essa soberania do veredito aí, também sob o prisma da proteção da vítima, da não violação à Convenção Americana de Direitos Humanos, entender que essa soberania, e aí vou dar aqui o meu ponto de vista, logicamente, nunca foi absoluta, né? Qualquer que seja a resposta do jurado, se para condenar ou para absolver, por vários motivos, para citar talvez os principais, mas primeiro entender que não há afronta à soberania quando a lei autoriza o recurso para segundo grau, porque
o tribunal não condena ou absolve o réu, mas vai determinar para outro julgamento que aquele caso seja submetido a um novo grupo de jurados, né? Então, não há uma substituição. E se a gente analisar o voto do ministro Dias Toffoli nesse caso da decisão referida pela Margarete da primeira turma, deve haver uma preocupação aí, porque ele entende que não há a soberania absoluta para condenar ou absolver, e ele justifica isso pela não motivação da decisão do jurado, né? Então, ao não motivar, justificar a decisão, não haveria como, então, entender que essa decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, e ele vai entender que, portanto, o jurado é soberano para dizer que sim ou que não, e não comportaria revisão, o que é preocupante. Se a gente analisar o artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, da garantia de proteção eficiente dos direitos fundamentais a cargo do Estado, e do nosso histórico de condenação internacional, inclusive no caso Maria da Penha Fernandes, é preocupante, porque ali está muito claro a previsão de que qualquer pessoa vítima de violação de direitos humanos tem direito a recurso perante o juiz ou o tribunal competente, né? Então, há ao meu ver, uma violação, e aí a proteção, o direito fundamental que fica a cargo do Estado, e a gente tem já precedentes, como no caso da Nicarágua. Além disso, e aí talvez a mais importante, todas as decisões do nosso país são passíveis de revisão, duplo grau de jurisdição, a possibilidade das decisões serem reapreciadas. Isso é um avanço civilizatório. Nós não podemos, como sociedade, abrir mão, né? No nosso país, até mesmo uma multa de trânsito pode ser injusta, arbitrária, e daí porque deve ser submetida à possibilidade de revisão, que dirá o destino de tantas pessoas envolvidas num tribunal do júri. O erro, ele é inerente a qualquer atividade humana, e a previsão dele ser analisado, caso ser submetido a outros julgadores, tem por objetivo exatamente reduzir a possibilidade de erro, né? Então, ao meu ver, a gente precisa discutir melhor essa questão do poder dos jurados. Obviamente, eles têm poder maior, obviamente, eles não precisam justificar a decisão, mas eles têm que seguir, sim, ditames da justiça. Eles podem ter liberdade maior, mas isso não significa uma autorização para decidir de maneira totalmente contrária às provas dos autos. Essa soberania, ela não é ilimitada, ela tem limitação exatamente na decisão de erro aberrante, o erro chamado erro crasso, né, da doutrina, aquele que não decorre de um sentimento de clemência, mas sim de conivência, como a gente vê nos casos de execução, motivada por machismo, sexismo, homofobia, racismo. Isso é gravíssimo no nosso país, e entender o contrário, ao meu ver, André, significa autorizar que jurados condenam ou absolvam pessoas em razão da cor da pele, da orientação sexual, ou motivados por comoção, por compaixão da família da vítima, e evidentemente que essas motivações, elas nunca são externalizadas, daí porque o controle se dá, sim, pelo resultado absolutório condenatório. Então, eu só quero, evidentemente, deixar claro que eu não estou querendo dizer que o jurado não possa, levado por emoção, aplicar a clemência, mas que há parâmetros mínimos a serem estabelecidos, como Margarete já bem pontuou, da dignidade humana prevista nos tratados, convenções internacionais, na nossa própria Constituição. E aí eu acho que é importante a gente sempre lembrar de que país nós estamos falando, dos índices de letalidade policial, de sermos reconhecidos internacionalmente como o país das chacinas, do massacre da Candelária, de Vigário Geral, de Eldorado do Carajás, assassinato de Chico Mendes. Eu fico me lembrando, e aí já entrando um pouco na sua questão aí, né, da minha experiência, da minha atuação, eu trabalhei por 9 anos em Itacoaxetuba, inclusive no Tribunal do Júri. Itacoaxetuba é uma das regiões de maiores índices de vulnerabilidade social, de criminalidade, e não era incomum ouvir das vozes da própria comunidade sofrida que bandido bom era bandido morto, e que a milícia, a facção criminosa, tinha mais é que matar mesmo, garantir segurança, impor respeito onde o Estado não estava cumprindo o papel, sem falar na pressão, muitas vezes, que o corpo de jurados sofre nos locais, nos territórios dominados por facções criminosas. Então, a gente não pode esquecer que no nosso país não é só seletiva a criminalização, é seletiva também a vitimização. E aí, respondendo, só complementando a sua pergunta, sim, a especialização, ao meu ver, é um caminho. O Ministério Público é um grande exemplo disso, de como mudou a nossa atuação, e isso foi proporcionado, evidentemente, pela mudança de paradigma da própria Lei Maria da Penha. Permitiu esse despertar de consciência institucional, vamos dizer assim, na magistratura, de certa forma, Ministério Público, Defensoria Pública, na própria OAB, ainda que nós estejamos
ainda estamos muito distantes do ideal, né? E acho que o caso Mariana Ferrer é o exemplo muito claro, né? Alguém mencionou, acho que foi Marina, mencionou a questão do caso da Mariana Ferrer, e interessante pensar como está muito ligado também ao caso Ângela Diniz, né? Outro dia eu participei de um evento até com a Margarete e eu mencionei que, ao meu ver, existe uma fita de DNA que une Ângela Diniz em 74, Mariana Ferrer em 2020 e atravessa todas as meninas e mulheres que nesses 45 anos reportaram ter sofrido qualquer tipo de violência de gênero sem corresponder a um padrão de recato, né? Do que se espera de uma verdadeira, entre aspas, vítima estabelecida nessa nossa sociedade tão hipócrita, né? Estruturada nessa dupla moral que tolera no comportamento sexual masculino, que repudia no feminino. Então, infelizmente, graças à não especialização em todas as esferas, é que a gente constata que a narrativa do julgamento do Dock Street, né, tá longe de ser um retrato sociocultural, jurídico, exclusivo daquela época. É atual do começo ao fim e ainda é assim, infelizmente, nas audiências, nos espaços aí de delegacias, serviços, etc. E aqui a gente não demoniza nenhuma instituição. Nenhuma chegou ao ideal de capacitação e de especialização que a gente espera e que é previsto na própria Lei Maria da Penha. Não sei se eu respondi sua pergunta, André, mas tentei. Concordo em gênero, no legal, Silvinha. Posso complementar, André, com a sua pergunta? Eu adoro essa pergunta porque essa é algo que eu defendo bastante tempo já, inclusive em um artigo, num livro que a Silvia Pimentel que está hoje aqui conosco, coordenou, querida, sob coordenação também da professora perdão, a Silvinha Pimentel não, a Silvinha escreveu um artigo, a Silvinha Chaquian escreveu um artigo e a professora Silvia Pimentel da PUC coordenou, que é um livro que chama Estupro, Perspectiva de Gênero, Interseccionalidade e Interdisciplinariedade. Esse livro coordenado pela professora Silvia Pimentel da PUC, que tem um artigo da querida Silvinha Chaquian e de outras maravilhosas, inclusive da Melinha Teles, né, falando da violência que sofreu durante a ditadura militar, enfim. No meu artigo desse livro, eu falo precisamente dessa possibilidade, né? O que a gente tem hoje? A gente tem o terceiro melhor marco de enfrentamento à violência doméstica do mundo. Isso não é a minha opinião, é a opinião da ONU, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei de 2006. E por que ela é uma lei boa? Ela é uma lei maravilhosa, porque ela não é uma lei criminal. Ela é uma lei integral de proteção e enfrentamento à violência intrafamiliar e doméstica contra a mulher. Ela fala de saúde, ela fala de medida protetiva, ela fala de pensão, ela fala de assistência social, ela fala de educação, ela fala de grupo reflexivo de masculinidade, ela fala de diversas áreas e não só, inclusive ela é alterada depois para se incluir o crime de descumprimento de medida protetiva, mas a princípio ela não tem nenhum crime, né? Ali no seu formato original 2006 ela não traz nenhuma alteração de tipo penal, né? Não traz nenhuma alteração no Código Penal. Mas e aí, né? Por que a gente continua sendo o 5º país em feminicídio do mundo? O primeiro país do mundo em transfeminicídio? Onde está esse gargalo, né? E ao longo de 2006 para cá, a gente conseguiu, não o suficiente, obviamente, a gente conseguiu um pouco de investimento e construção e consolidação desta rede de garantia de direitos das mulheres, principalmente no desenvolvimento não só lá das delegacias especializadas da mulher, que começam lá na década de 90, com o governo do Franco Montoro, mas das varas especializadas. Então, no começo ali, 2006, 2007, 2008, eram pouquíssimas. Hoje, temos varas especializadas em todo o país. Mas, ainda assim, não aplicamos a Lei Maria da Penha. Veja só, a Lei Maria da Penha fala em varas híbridas, varas que atendam à necessidade da mulher de forma interdisciplinar também. O problema para a mulher é um só, ela apanha do marido. O direito que compartimentaliza o problema, né? E aí você tem o direito de família, o direito criminal, então ela precisa do divórcio, ela precisa da regulamentação de visitas, ela precisa da fixação da guarda, ela precisa da fixação dessa pensão alimentícia, mas também tem uma questão de lesão corporal, porque ele bateu nela. Então, para ela é um problema só. E hoje, nós não temos isso acontecendo, né? Nós temos varas especializadas da violência que tratam só da parte criminal. E a parte de família vai lá
para a vara de família. E a gente passou todo esse tempo, desde 2006, investindo na educação dessas profissionais, principalmente mulheres, né? Seja das delegacias especializadas, seja das varas especializadas da violência, as juízas, né, as oficiais de cartório, os grupos, né, também as promotorias especializadas, as defensorias públicas especializadas, e de fato, meu sonho é ter a Silvinha Chaquian como promotora em todos os casos de violência baseada no gênero do Brasil. Por quê? Porque é maravilhosa, porque ela sabe o que ela tá falando, que ela tem competência em violência baseada no gênero. Isso as pessoas não entendem, né? Olha, você não trata o pé no cardiologista, você vai no ortopedista. E aí as pessoas acham que qualquer advogado, qualquer promotor, qualquer juiz entende a especificidade da violência baseada no gênero. Não entende, não entenderá, porque é uma competência técnica específica. Entrei na faculdade também nessa época, em 2006, e nunca mais saí. São anos de estudo, são anos de trabalho. Essa é uma competência técnica específica, não é qualquer um que sabe do que está falando quando está falando de violência baseada no gênero, principalmente violência sexual, né? Então, é importante a gente pensar que esse investimento enorme foi feito nessas pessoas, nessas promotoras, nessas juízes, e elas são maravilhosas. Só que a Silvinha, por exemplo, na promotoria especializada, ela não faz júri, porque quem faz júri é outro grupo no Ministério Público, é outro juiz que é o juiz do júri. É separado, não é o especializado. Se for estupro, é a vara especializada da violência contra a mulher? Não é. É a vara criminal comum. Por quê? Porque a vara especializada é só para a Lei Maria da Penha. Então, se ela foi estuprada pelo colega de trabalho, se ela foi estuprada na rua por um desconhecido, não tem uma situação afetiva, doméstica, familiar, este estupro não é julgado na vara especializada, ele é julgado na vara comum. Então, veja, quando você... meu pai dizia, o diabo mora nos detalhes, né? Então, você olha a legislação é maravilhosa. Aí você vai olhar a prática, não é bem assim. Então, a gente tem uma estrutura, a gente investiu por anos, né, numa estrutura incrível, com profissionais incríveis como a Silvinha. Por que a gente não desloca, a gente aproveita essa estrutura, a gente aproveita essas profissionais que sabem do que estão falando, e são as únicas na estrutura, devo dizer, né, e leva todos os crimes baseados no gênero, seja na chave da Lei Maria da Penha ou não, para essas varas. O que precisa para fazer isso? Vontade política. Até porque a legislação é muito clara, as varas deveriam já ser híbridas, né? Então imagina se a gente tratasse os estupros lá também. Seria o melhor dos mundos? Muito provavelmente ainda teríamos problemas, mas a gente já daria um avanço gigantesco, porque a gente estaria tratando numa vara que é especializada. As chances de não acontecer, o que aconteceu na audiência do André de Camargo Aranha, eu gosto de falar André de Camargo Aranha, porque a gente fica falando o nome das vítimas, a gente tem que lembrar que tudo isso só está acontecendo pelas ações dos agressores, né? Para que aquilo não aconteça, por que a gente não pode usar essa estrutura? Massa, Ganza, obrigada por ter feito aí essa defesa. Eu tô aprendendo um monte de coisa, porque eu realmente não sei como é que funciona exatamente esse tipo de processo mesmo, essa burocracia, e eu acho que você traz essas reflexões, assim, de um lugar muito de especialista mesmo, de quem lida com isso no cotidiano, você é a Silvia, então agradeço muito essas intervenções de vocês. E eu gostei muito do que a Silvia falou sobre ter um fio ligando os casos, assim, de feminicídio, de violência contra a mulher, e que bom que hoje a gente pode falar sobre tentar romper esse fio, né? Enfim, fiquei pensando muito nisso. Aproveitando aqui o ensejo da gente estar falando de mudanças institucionais, a gente queria também tentar comentar, acho que antes a gente falar disso, do projeto de Estatuto da Gestante, que foi apelidado pelos movimentos feministas de Bolsa Estupro, que é um projeto que quer proibir o direito ao aborto legal em casos de gestação que colocam em risco a vida da mulher, que seja resultado de estupro ou quando o feto é anencéfalo. Então, Mag, eu queria perguntar, o que esse novo projeto prevê exatamente, qual que é o risco dele? Bom, o projeto de lei 5435 de 2020, né, e eu acho que é importante dar o nome da autoria desse projeto, né, que é do senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. É um projeto que, se a gente for pelo nome, a gente facilmente poderia ser enganado, né, e pela própria justificativa do projeto, né, dá uma impressão
para quem lê desavisadamente, de que é um projeto para proteger a gestante. Bom, além de tecnicamente ser um projeto muito ruim, ser péssimo de redação legislativa, né? Aliás, é um projeto demagógico sob o ponto de vista de político e de redação, porque ele reproduz várias coisas que nós já temos na legislação, né? Como, por exemplo, a gestante tem o direito de ser atendida pelo SUS. Poxa, é óbvio, né? Isso está na Constituição Federal, né? A gestante, ela tem o direito de... O pai do nascituro tem o dever de prestar alimentos desde a gestação. Gente, isso daí já é consolidado na nossa legislação, né? Isso está já no Código Civil. Então, ele repete uma série de coisas, tem uma redação muito ruim, que eu acho que é proposital. Como eu disse, a fundamentação do projeto, né? Se você for ver as razões do projeto, as razões são de proteger a gestante, só que ele traz uma pegadinha, que na verdade é a pegadona, né? Que é a alma deste projeto, que é nada mais, nada menos de dizer que em casos de estupro, a mulher tem que manter essa gestação até o final. E mais do que isso, no artigo 10, ele fala que o genitor, ou seja, o pai, ou seja, o estuprador, ele tem o direito à informação e ao cuidado desde a concepção. Ele inverte a lógica das coisas, como se o pai, e aí o pai, qualquer pai, mas em casos de estupro nós vamos reafirmar aqui, nós estamos falando do criminoso, do estuprador, daquele que praticou um ato sexual mediante violência, né, ou presumidamente violento, nós pensando, cortem esse pedaço, remetendo ao fato da violência que é praticada contra menores de 14 anos, né, que é uma violência que não precisa ser a real, que pela lei é uma violência ficta, mas nesses casos nós temos o crime de estupro. Então, ou seja, né, esse genitor, seja o genitor que abandonou a mãe ou o genitor que é o estuprador, que é o criminoso, ele tem o direito à informação, ao cuidado desde a concepção e mais sob pena de responsabilidade da mulher que não avisar o seu estuprador de que ele é o pai da criança. Bom, enfim, né, o projeto é um horror, mas ele está em plenário do Senado, e não é, a gente pensa, nossa, quanta coisa horrorosa tem lá tramitando no nosso legislativo, mas isso não vai para frente. Esse já foi para frente, esse já passou por comissão e ele está em plenário. Então, e essa eu acho que é o cenário grave que traz esse projeto, né? Um projeto que nós estamos acompanhando há muito tempo, mas que é aquela coisa, né? A gente não apostava que isso ia chegar tão longe, e isso chegou tão longe. No artigo 11, né, ele traz ainda, que é a tal bolsa, né, a bolsa estupro, ele traz a obrigação do Estado, em caso da gestante vítima de estupro, não dispor de condições de sustentar essa criança. Ele traz também a hipótese de que a gestante ela tem o direito, ela pode dar essa criança à adoção. Vejam as mensagens todas que traz aí, que é um direito que, óbvio, né, a adoção está lá também no Estatuto da Criança e do Adolescente, como previsão. Quer dizer, ele chove no molhado, mas ele não chove no molhado. Ele, na verdade, ele diz muito. Ele diz aqui, e é o caminho que se pretende, de se impedir o aborto em caso de estupro. Ao invés de nós pensarmos em como fortalecermos toda uma estrutura de saúde, de justiça, de assistência a essa mulher para propiciar que ela denuncie mais, esse projeto de lei vem na contramão e obriga a mulher a dizer para esse estuprador que ele é o pai dessa criança, né? E não vamos nos esquecer que 6 milhões de brasileiros, segundo o CNJ, sequer têm o nome do pai no registro de nascimento. Nós temos 12 milhões de mães que chefiam seus lares sozinhas, sendo que 57% dessas mães estão abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, a gente tinha aqui como... a gente não, né? Os legisladores tinham como tantas preocupações, desde sistema de saúde para gestante de verdade, mas como política pública e não de estar na lei, no papel, porque isso nós já temos na Constituição Federal, né? Nós temos o sucateamento do SUS,
Nós temos um sistema de justiça, como nós falamos hoje aqui, o episódio inteiro, que sequer ouve as mulheres adequadamente, que recebe essas denúncias adequadamente. E nós temos aqui um projeto de lei encampado por um senador que já passou por comissões dentro do Senado Federal, que se preocupa em dar bolsa estupro ou em garantir o direito de genitores estupradores de saberem que são papais. É isso. Eu queria tirar dúvida. Pode tirar. É que assim, teve um entendimento do Supremo sobre esses casos de aborto no Brasil, tipo do feto anencéfalo, e esse projeto de lei muda inclusive isso, né, de todos os absurdos. Além de tudo, ele não tá mexendo numa coisa que já foi decidida pelo Supremo em relação ao aborto no Brasil. É isso que eu não entendo, como isso é possível? Ou não seria possível, não sei. Não, o projeto, na verdade, ele não proíbe o aborto nos casos legais explicitamente. Só que ele dá, digamos assim, o caminho para que o sistema de saúde, o sistema de justiça tenha mecanismos de impedir que essa mulher realize o aborto. Vejam, acho que é bem importante a gente se colocar também num momento histórico que, desde o início desse governo, nós temos passado com o próprio Ministério, né, das Mulheres, da Damares, enfim, que tem já dado várias dicas do que eles querem com relação ao aborto, né? Nós já tivemos aí várias portarias, resoluções que obrigam as mulheres que querem fazer o aborto legal a passarem por ultrassons. Depois essa portaria foi revogada, médicos preencherem vários tipos de fichas, de formulários, quando eles querem, quando uma mulher procura o sistema de saúde para fazer o aborto legal. Nós tivemos também nessa mesma portaria do Ministério das Mulheres a obrigação de notificação compulsória no caso de violência sexual de mulheres que pretendiam fazer o aborto. Quer dizer, eu acho que vem tudo nessa mesma toada. Aqui, esse projeto de lei, ele dá possibilidades de mecanismos de dificuldade para que a mulher não exerça o seu direito ao aborto legal. Né? Essa é a minha interpretação. Lembrando que a Damares hoje, né, a velha cortina de fumaça, nós com mais de 4 mil mortos por dia em razão do Covid, ela quer instituir hoje o dia de conscientização sobre os riscos do aborto. É a novidade do dia, né, da semana aqui, né, com 4 mil mortos por Covid diários e sem vacina. Quer dizer, e os índices de violência contra a mulher só aumentando em razão, inclusive, porque as mulheres estão em casa com os seus maiores violentadores, né? Eu queria ouvir também das nossas convidadas, eu não sei, eu fiz essa leitura do projeto, Mabô, é uma leitura minha pessoal, né? Mas é um projeto perigosíssimo, um projeto absurdo, um projeto mal escrito, um projeto que repete no âmbito de que ele diz, né? Ele justifica preservar a vida da mulher, mas na verdade ele repete outros artigos de lei que nós já temos, que são absolutamente dispensáveis de constar do projeto de lei. Por outro lado, ele chega a partir do artigo 8º, ele insere o que realmente ele veio fazer aqui dentro da nossa legislação, né? Que é dar sinais, dar mecanismos de impedir o aborto legal, principalmente no caso de estupro. Silvia, se puder comentar um pouquinho do PL, para a gente fechar aí com as suas observações. Vamos lá, concordo integralmente com a Margarete. Esse projeto de lei é problemático e perverso, a gente precisa dizer, do começo ao fim, né? Para quem já leu o Conto de Aia, né, ele é a própria descrição da distopia imaginada pela autora. E é exatamente isso, ele oculta, ele estrategicamente cria essa categoria gestante, exatamente para não identificar que gestante pode ser uma menina de 10 anos de idade no Espírito Santo, como naquele caso emblemático, né, mas estrategicamente ele precisa falar dessa categoria abstrata gestante e oculta no meio de dispositivos que nada inovam, que já estão previstos em lei, outros que obrigam a gestação, mesmo quando há situação de risco de vida para a gestante, mesmo quando decorrente de estupro, aliás, direitos assegurados
assinados desde 1940 no nosso Código Penal. Então, acho importante atentar para esse fato dessa categoria abstrata gestante. Isso nos remete já a uma condição de receptáculos de embriões, né? Acho importante também falar essa sua pergunta feita para a Margarete, né? Isso vai impactar a questão dos anencéfalos? Sim. As pesquisas? Sim. Por quê? Porque o projeto de lei, contrariando o pensamento científico, estabelece como marco de início da vida a concepção. Então, sim, haverá impacto também para esses casos que já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal da interrupção nos casos de anencefalia, né? Aliás, o projeto de lei fala em, entre aspas, desenvolvimento natural da gestação, usa termos estratégicos, assim, subestimando mesmo a capacidade, a inteligência da população, e eleva o estuprador à categoria de pai, chamando dos direitos a eles assegurados de direitos de paternidade, né? Interessante essa questão da bolsa estupro também, a gente atentar para o fato de que, aos olhos do legislador e dos defensores desse projeto de lei, porque não é só quem redigiu, quem apresentou, mas esse projeto de lei tem contado com defensores, apoiadores, mas esse é o preço da dignidade humana das mulheres no nosso país, né? Imagina-se que as mulheres podem ser submetidas a esse tratamento desumano, degradante, de tortura, de imposição de gravidez forçada, que isso pode ser reparado com o pagamento de um salário mínimo, de cestas básicas. Esse é o preço da dignidade humana das mulheres nesse país. Isso diz muito sobre como é que, em que estágio nós estamos em termos de respeito aos direitos humanos das mulheres. Então, acho fundamental olharmos para esse projeto de lei não mais como algo que a gente não deveria perder tempo, mas que tem avançado, que causa preocupação. E é importante dizer que, obviamente, nunca foi sobre proteção da vida, nunca foi sobre preocupação com a gestante, nunca foi sequer sobre preocupação com o feto, com o embrião, com criança, mas sim sobre controle. É disso que a gente está falando aqui, né? De controle de reprodução, de manutenção do patriarcado. É disso. Houvesse alguma preocupação nesse projeto de lei real com a gestante, teriam avançado nos mecanismos de combate à violência obstétrica, teriam avançado nos mecanismos de planejamento familiar, combate à morte materna, que tem estatísticas absurdamente alarmantes no nosso país. Poderiam ter garantido vale-transporte para as gestantes no pré-natal, que muitas vezes não tem condições de se deslocar para postos de saúde, prioridade nos atendimentos médicos, ampliação do sigilo profissional, enfim, tanta ampliação da licença paternidade. Muito pelo contrário, né? Não é sobre a vida de mulheres, não é sobre a preocupação com a gestação, mas é sobre controle. É disso que a gente está falando aqui o tempo todo, e aí eu tenho que concordar absolutamente com a Débora Diniz, quando ela fala de um projeto de perseguição às mulheres, exatamente num momento de pandemia em que são elas as mais afetadas. Esse é o escárnio, né? Mulheres mais afetadas pelo aumento da violência doméstica familiar, mulheres mais afetadas pela sobrecarga de tarefas domésticas, pela crise econômica, desemprego. Então, o escárnio do que a Débora chamou de estatuto do patriarca e não da gestante, né? Porque atribui a esse genitor, entre aspas, direitos de paternidade, mesmo que ele seja o estuprador da menina estuprada de 10, 11, 12 anos no nosso país. Então, é disso que a gente está falando, é sobre manutenção do patriarcado, sobre quem controla a reprodução social no nosso país. Maravilhosa a sua reflexão, Silvia. Então, só para a gente finalizar, queria escutar um pouquinho da Marina, ela que aí é uma grande advogada, uma ativista em diversas causas relativas aí, discriminação de gênero, seja essa questão do aborto aí, que com certeza ela tem muito a dizer. Queria te escutar um pouco. Sobre a questão, né, do projeto de lei que amplia, né, e acaba mitigando o pouco acesso ao aborto legal, eu queria comentar especificamente em relação a projetos de lei e direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Na minha dissertação eu tive a oportunidade de analisar, a partir da busca de palavra-chave, tanto gênero quanto mulher, todos os projetos de lei que abordavam, né, que tinham essas duas palavras-chave
dentro de uma chave de pesquisa do SEBRAP, de um banco de dados chamado Cis-Minorias. E fazendo análise quantitativa e qualitativa desses projetos de lei e também das justificativas que vinham nos projetos de lei, a grande maioria deles legisla, né, ou buscou legislar sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. E a grande maioria deles trazia diferentes formas de mitigar um pouco o acesso ao aborto legal que a nossa legislação permite. Então eram bolsas estupro, prioridade no Bolsa Família, prioridade em programas de residência, de moradia popular, prioridade no SUS, diversas formas, tanto cíveis, inclusive também de alteração legal criminal, né, de alteração do próprio Código Criminal, buscando acabar com o acesso das mulheres à pouca possibilidade de interrupção da gravidez que existe no nosso ordenamento. E os argumentos que eles usavam, eles eram exatamente, né, aqueles que nós usamos para defender os direitos das mulheres, né? Era uma completa inversão da argumentação. Então as justificativas vinham assim: as mulheres morrem por causa do aborto ilegal, por causa do aborto, então pela vida das mulheres vamos acabar com todas as formas de aborto, vamos proibir inclusive os abortos em decorrência de estupro. Então era uma completa inversão do argumento, né, dos movimentos que de fato defendem os direitos humanos das mulheres, né? E isso fica muito claro ao longo dos anos, quando as justificativas dos projetos de lei vão mudando e vão absorvendo tanto os termos usados pelo movimento quanto pelos direitos humanos. Eles vão absorvendo o nosso discurso, mas chegando num resultado completamente diferente. Mulheres, obrigada por trazerem esse balanço tão precioso, vocês que trabalham cotidianamente com esse trato jurídico mesmo da defesa da mulher e têm um conhecimento técnico sobre esse assunto. Então, obrigada pelas análises, obrigada por participarem do programa. Silvia, Margarete, Marina, que timaço de mulheres aqui hoje. Valeu, queridas. Fantástico, eu só aprendi aqui, só escutei hoje, viu? Muito bom, valeu demais, Mag, aí por ter trazido esse tema aí tão relevante, e semana que vem a gente tá de volta. É isso, né, Mabô? É isso aí. Meninas, vocês querem fazer alguma fala para encerrar, não? Quero agradecer imensamente a oportunidade desse espaço de diálogo com pessoas que eu admiro tanto. Foi um prazer imenso. Me convidem sempre, que será um prazer. E vamos lá, sem desânimo. Eu vou finalizar com uma frase que eu gosto bastante, da Antonieta de Barros, a primeira deputada negra eleita no Brasil, em 1934. E ela fala assim que não será a tristeza do deserto presente que nos roube as perspectivas de um futuro melhor. É tudo que a gente precisa pensar nesse momento de caos e pandemia. Obrigada, gente. Bom trabalho para todo mundo. Sucesso. Obrigado, Silvia. Magui. Eu também queria muito agradecer. Eu acho que foi um episódio potente em dias muito difíceis. Agradecer a Yamabô, ao André por terem abraçado o tema. Agradecer muito a minha querida Silvinha por mais uma vez estar aqui nesse diálogo. Eu sempre aprendo muito com a Silvia. Eu sempre cito o livro da Silvia nos meus relatórios lá na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no caso de infrações sexuais, né, infrações administrativas com violência sexual. A Silvia, ela tem um livro maravilhoso sobre a história do direito das mulheres no Brasil, e também é uma grande honra aqui estar de novo com a Ganza, minha querida amiga também, uma lutadora. E por falar em história dos direitos das mulheres no Brasil, que a Silvia aborda tão bem, eu acho que uma coisa que a gente tem aprendido é que nenhum direito, nenhum avanço é para sempre. Mas, por outro lado, nós estamos aqui de olho. Querem sim subtrair nossos direitos, querem sim manter o patriarcado, mas nós estamos aqui apostos para olhar, para denunciar e para evitar todo o retrocesso que se pretende. O momento é difícil, mas o momento também é de luta, e a gente tem a gente, né? Eu acho que essa é o nosso consolo e essa é a nossa principal força. Obrigada, gente. Obrigada, Renan, aí pela condução técnica. Obrigada mais uma vez e obrigada aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham aí e nos apoiam. Obrigada. Queridos, queridas, muito obrigada pela oportunidade. Sempre um prazer conversar com vocês sobre esses temas tão importantes. Parabéns pelo trabalho, André, Mabô. Um prazer estar com vocês aqui, Margarete e Silvinha, queridas amigas, aí companheiras
companheiras na luta pelos direitos humanos das mulheres. Mais uma vez, muito obrigada. Convido a todos, a todas, todos para conhecer o Brasil, o @BrasilMeToo, MeToo Brasil, iniciativa de enfrentamento ao assédio sexual, e continuar essa conversa por lá ou pelos meus perfis, @Mari Ganzaroli. Obrigada, gente. Queridos ouvintes, obrigada por acompanharem nosso conteúdo no Justificando. Continuem seguindo a gente nas redes sociais e atentos aí para os novos episódios. Aquele abraço, quem puder, fique em casa. Tamo junto.